Irmãos, abre as tuas Bíblias em Mateus, no versículo 15, no capítulo 15, a partir do versículo 7. Irmãos, hoje eu vou ler bastante. Espero que os irmãos consigam entender, mas eu vou ler bastante, porque eu vou começar explicando alguma coisa referente à adoração. E eu vejo o que acontecia no tempo passado, acontece muito hoje também. Uma adoração corrompida. E as pessoas seguindo a Cristo, buscando a Deus de uma forma equivocada, achando que estão fazendo o certo. E nesse capítulo que nós vamos ler, nesse versículo que nós vamos ler, o próprio Senhor denuncia isso, o próprio Jesus denuncia isso. E ele usa uma passagem que está em Isaías para falar isso. Vamos lá. No capítulo 15, versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram e ensinam doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhe disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca e contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Glória a Deus, aleluia. Aqui fala de uma coisa que contamina o homem, porque ele estava falando dos fariseus, que davam ensinos para perverter o povo. Usava das próprias escrituras para ensinar doutrinas humanas e vãs, que não levam nós a uma adoração genuína, não leva nós a ser confrontado e nem a nós adorarmos um Deus tremendo. Levava a fazer coisas, às vezes até para o crescimento pessoal deles mesmos. E Jesus veio nessa passagem e veio confrontar aquele povo. Porque alguns versículos antes, os escribas vieram desafiar a Jesus, perguntando sobre algumas coisas da lei para confundir a mente de Cristo e a mente dos que estavam ouvindo ali. E com isso, tentar desacreditar quem Jesus era. E Jesus foi e confrontou eles, alguns versículos antes, falando de como eles eram hipócritas, de como eles usavam as próprias escrituras para o próprio ego, para a própria exaltação. E eu estou começando por esse versículo, já denunciando uma coisa que também vem acontecendo hoje no nosso meio. Não digo aqui na igreja, mas a igreja como um todo, a igreja do Senhor. Hoje a adoração está meio confusa, eu posso dizer. Saiu esses tempos na internet, uns louvores que estão exaltando uma dualidade, falando de coisas do mundo e coisas de Deus. E falando, não, é porque eu quis... o certo cantor fala, não, é que eu quis usar o cotidiano e tal, não. E então a igreja fica pendendo para os dois lados. E por que a adoração é tão importante? Porque eu creio que a adoração, tudo que nós perdemos tempo, tudo que nós dedicamos um louvor, tudo que nós entregamos o nosso coração, por mais que você não perceba, quando você canta um louvor que não é para Deus, você está entregando uma emoção ali. E quando você entrega isso, você fica cada vez mais parecido com isso. Então toda vez que você adora ao Senhor, toda vez que você entrega algo, toda vez que você se dedica com o seu coração imbuído naquele lugar, naquela coisa, eu não digo nem só no louvor, você está cada vez mais parecido com isso. Por isso que a Bíblia adverte você não adorar o dinheiro. Porque se você adorar o dinheiro, você vai ficar ganancioso. E você vai ficar parecido com ele. E quando Jesus fala assim, dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Porque você, cada vez que você dá a César, dá as coisas do mundo, você acaba sendo parecido com o mundo.
Então, a adoração que você entrega ao Senhor, você acaba ficando mais parecido com Ele. E é esse o intuito, uma denúncia. Uma denúncia que eu faço para você confrontar com o tipo de adoração que você está praticando. Quando nós viemos aqui, num culto, nós viemos para adorar o nome do Senhor. Nós não viemos apenas para ouvir a mensagem do pregador. Nós não viemos para ver os irmãos. Nós não viemos para bater o ponto. Porque algumas igrejas têm os trabalhadores da obra que batem o ponto. Não entendem que não são mais adoradores, são trabalhadores. Irmãos, entenda, por mais que exista isso, por mais que você vai trabalhar na obra, por mais que você venha cumprimentar o pastor, falar com ele, cumprimentar os irmãos, por mais que você venha ter comunhão, que isso é bom. Por mais que você venha ouvir uma mensagem, por mais que você venha receber a sua cura, isso é bom, mas não é o principal. Tem uma diferença, não é o essencial. O que você veio fazer aqui é adorar ao Senhor teu Deus. Prestar um culto a Ele. Isso tem que estar no seu entendimento desde o momento que você sai da sua casa e você vem até aqui. Você tem que estar entendendo. Não interessa se o irmão fulano de tal ou a irmã fulano de tal, que eu amo tanto, vai estar lá. Interessa que eu vou adorar o Senhor, meu Deus. É Ele que me salva, é Ele que me guia. Eu dedico todo o meu louvor a Ele. E não só no momento do culto. O momento do culto é o ápice da nossa adoração a Deus. Na verdade, quando você acorda de manhã, você adora ao Senhor. A Bíblia fala de uma adoração contínua. Fala assim, todos que têm fôlego, louve ao Senhor. É o tempo todo. Eu sei que é muito difícil nós chegar nesse auge de adoração, mas eu quero trazer algumas coisas para você nesta noite. E agora vamos à leitura maior. Lá em João 4, em diante, do primeiro versículo em diante. Aqui vai contar uma passagem que Jesus estava indo para Samaria. E é muito interessante que essa ida para Samaria foi proposital. Não foi uma coisa que Jesus estava passando por ali e por acaso viu uma mulher e começou a conversar com ela. Não, intencional. E eu estava tentando procurar nos outros evangelhos essa mesma passagem, porque se vocês conhecem, essas passagens que tem em um evangelho, quase todas elas tem no outro evangelho também. Tem no evangelho de Lucas, tem no evangelho de Mateus, mas a mulher samaritana não tem nos outros evangelhos. E eu entendi que João é o discípulo do amor, é o discípulo que debruçava no colo de Jesus. Então ele viu como os outros discípulos viu e se atentou a este momento. Por isso que eu falo que é proposital. O Senhor queria que isso acontecesse. Mas João viu e entendeu. E olha que João viu e entendeu. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se em vez para a Galiléia. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. E chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali na fonte de Jacó, cansado da viagem, e assentara Jesus junto à fonte junto à fonte, por volta da hora sexta. E nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou a mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. E replicou-lhe Jesus, se
se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Glória a Deus. E respondeu ela: Senhor, tu não tens nem com que tirar, do poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? Talvez um sarcasmo aí. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço e qual ele mesmo bebeu? E bem assim seus filhos e seu gado. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui buscá-lo. E disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e venha cá. Provavelmente aí, a mulher samaritana ainda estava duvidando, e Jesus entendeu o coração dela. Então, fez essa palavra de conhecimento, entendeu o coração dela. O que lhe respondeu a mulher? Não tenho marido, replicou-lhe Jesus. Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens é o teu marido, e isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vós entretanto, dizem que em Jerusalém é o lugar onde deve adorar. E disse-lhe Jesus à mulher: podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, e nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Glória a Deus. Deus é espírito e importa que os seus adoradores adorem espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. E quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos. Só até aí, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Eu li essa passagem, e essa passagem eu entendi que Jesus fez aquela passagem pelo poço, sabendo de algo tremendo, sabendo de uma mulher que tinha um coração sedento. Muito provavelmente todos nós lemos que uma mulher foi ali buscar uma água e ela estava com sede. E naquela hora, muitos historiadores falam que era uma hora que não era comum de você ir buscar água. Era uma hora à parte, era o meio-dia. Não era um horário apropriado, porque é muito sol. Então imagine que essa mulher estava com uma sede física. Uma sede que naturalmente você, andando no horário do almoço, indo buscar água, sentiria. E Jesus faz uma provocação ali, sabendo que o homem judeu não se dava com um samaritano, ainda mais ele sendo homem falando com uma mulher. Então Jesus faz essa provocação: dai-me água. E a mulher fala: você não pode falar comigo, eu sou samaritano, e ainda mais você é homem, não dá, não pode. E Jesus ainda persiste, continua falando com ela. Então ela começa a falar coisas para ele. Começa a falar: é tu maior que meu pai Jacó? É tu maior o pai Jacó que fez esse poço? E Jesus fala: olha, se você conhecesse quem está falando com você, você não pediria só água. E começa a provocar, e o coração dessa mulher começa a se movimentar. E Deus usa do seu poder, uma palavra de conhecimento, para falar para ela: olha, eu sou além do que você está pensando. Eu sou um profeta.
No entendimento daquela mulher, ela entendeu. Ele é um profeta. Opa, ele não é um ser comum. Ele sabe algo diferente. Começa a provocar o coração dela. E eu vejo que Jesus não viu uma sede física como todos nós vimos. A mulher estava com sede. Naturalmente, ela foi buscar água. Mas Jesus viu uma sede de algo diferente. Porque a mulher mesmo refletiu sobre a adoração. Olha, os judeus adoram no templo, mas os samaritanos adoram no monte. Qual lugar é o certo para adorar? Faz uma pergunta provocativa para Deus também, para o próprio Jesus. E Jesus vai falar assim, olha, haverá um tempo que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E glória a Deus por esta palavra. Mas o que eu quero dizer para vocês, por que Jesus fez essa conversa com uma mulher no meio do nada? Isso podia acontecer em qualquer lugar, porque aquela mulher tinha sede. E não sede por água, mas sede de uma adoração. Aquela mulher, como Jesus havia dito, teve 5 maridos. A vida dela não só estava destruída, mas como exposta. A vida dela da cidade de Siquém estava totalmente exposta. Muitos ali provavelmente já sabiam que ela já tinha pulado de marido em marido. E o marido que ela estava nem era dela. A situação dessa mulher era precária. Então ela provavelmente já estava aí naquele poço falando assim, olha, quando esse Cristo vai haver de vir? Quando? Porque só Ele pode me salvar. Eu estou imaginando isso, eu estou conjecturando isso. Eu penso que essa mulher a caminho do poço falava assim, não, alguma coisa tem que mudar na minha história. Alguma coisa tem que mudar na minha vida. Não é possível que esse Cristo há de vir. E quando ela tem essa conversa poderosa com Cristo, ela percebe que Cristo não é um ser normal. E ela provoca ele, falou assim, olha, por que ela provoca? Porque no coração dela já havia essa sede. E ela começa a falar com Jesus, olha, onde devemos adorar? Por que uma mulher ia falar isso, se não era sede? Por que eu estou falando essa passagem? Eu não estou falando só de adoração aqui. A verdadeira adoração não vem apenas de você levantar as mãos para o céu, cantar hinos bonitos, hinos entoados ao Senhor. Isso traz uma gratificação, traz uma empolgação, traz uma alegria. Verdade que isso faz. Se você tiver um Fernandinho na sua igreja, você vai pular e dar risos de alegria e vai ser muito feliz aquela noite que o Fernandinho vai chegar lá e cantar. Se vocês não conhecem o Fernandinho é um cantor muito famoso cristão. Mas imagine que um cantor famoso cristão cante na sua igreja. E vocês vão dar gargalhadas de alegria, vocês vão festejar, vocês vão pular. Porque é um hino empolgante e alguém que sabe empolgar multidões. Mas não é isso que eu quero falar. Não é de uma adoração vã. Porque o próprio Jesus, como eu li no versículo passado, falou assim, olha, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas Timóteo, você fez tanto rodeio, onde você quer chegar? Eu quero chegar que a verdadeira adoração parte primeiro de uma sede. E não de sede por água, mas sede e fome da tua presença. Uma sede que não é saciada por água. Uma sede que não é saciada por cultos empolgantes. Uma sede que não é saciada por grandes cantores. Uma sede que não é saciada por nada deste mundo. Mas uma sede que é saciada pelo Espírito Santo. E não vai haver lugar onde você possa adorar, mas sim em todos os lugares, porque os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não só no monte, nem como no templo, mas em todos os locais você será um adorador em excelência. Porque o seu coração não é porque você está cantando em todos os lugares, mas o seu coração está sempre sedento. A Bíblia vai falar assim, que eu derramarei água aos que têm sede, aos sedentos. Para quem ele vai derramar água? Para quem tem sede. Ele fala assim, quem tem sede, vem a mim e beba, pois desta água eu lhe darei, e você não terá mais sede. Mas não estamos falando de água. Estamos falando de sede pela presença dele. Estamos falando de sede por quem ele é. Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, hoje o que vai ser? O que o Senhor vai apresentar? Qual pedacinho do Senhor você vai apresentar para mim? Porque eu quero te conhecer.
O Senhor fala de uma busca por Ele, que até mesmo no escuro, tateando, você possa encontrá-lo. Então ele remete, quando ele fala que até tateando você pode encontrar Jesus, significa que não é difícil, é muito simples e fácil. Mas Timóteo, eu vivo na igreja há tanto tempo e eu não sinto essa emoção, esse prazer de adorar, essa empolgação, mas o Senhor fala que até tateando pode encontrar. Será que é tão fácil assim? Simples, meu irmão. Quando você se debruça e fala assim, Senhor, eu quero este coração. Eu quero, eu tenho sede. Então que a nossa oração nessa noite mude. E não seja eu quero ser um verdadeiro adorador, mas que seja, Senhor, dá-me sede pela Tua palavra. Dá-me sede pela Tua presença. Dá-me sede, Senhor. Por isso que o crente é chamado de sal da terra. Porque gera essa sede no mundo. E o mundo tem sede de buscar a presença de Deus. O mundo tem sede. Eles ainda não sabem. Eles ainda não sabem. Quem foi no ministério ontem lá do Marcelo ouviu uma palavra abençoada. Onde o pastor pregou que nós devemos despertar as outras ovelhas para o aprisco do Senhor. As outras ovelhas estão perdidas. Então devemos despertá-la para o aprisco do Senhor. E chamá-las e falar, olha, você está perdida. Venha que eu vou apresentar o pastor. É a mesma situação. Se você é sal da terra, luz do mundo, você provoca a sede. E essa pessoa que nem sabe o que é água vai falar, opa, eu quero beber disso. Eu nem sei o que é, mas eu quero. Então a situação é, se você é sal da terra, você tem que provocar a sede. Mas se você não tem sede, peça ao Senhor. Às vezes pedimos coisas que melhoram a nossa vida. Às vezes pedimos uma casa, uma família, um carro. Isso é importante, mas não é o essencial. Isso é o que vai nos alimentar por um momento, mas não vai sarar a nossa fome. Isso é o que nos vai saciar por um momento, mas não vai matar a nossa sede. A nossa oração para o Senhor tem que pedir sede. Senhor, dá-me sede. Uma vez eu estava conversando com um amigo e falando do amor de Deus, das coisas de Deus, eu falei assim, cara, você acha que você consegue surpreender a Deus? Ele tendo toda a ciência, todo o conhecimento, sendo onipresente, sendo onipotente. Você acha que você consegue surpreender a Deus? Eu provocando ele numa conversa assim, ele falou, não tem jeito de surpreender a Deus. Eu falo assim, pois tem. Aí ele falou, como? E eu, no meu conhecimento master, fiz uma parábola. E eu falando com ele assim, olha, vamos supor que um filho, um pai ganha na loteria, ou um pai é muito rico, e chega para o seu filho e fala assim, filho, hoje eu tenho dinheiro para construir o seu sonho, para dar o que você quiser. Sabe aquela viagem na Disney? É sua se você quiser. Olha, filho, sabe aquele PlayStation 5 ou 6 que vai sair? Eu posso comprar até os 2. Sabe aquele parque de diversões que você quer ir? Pode escolher até todos esses presentes que hoje o pai tem dinheiro para comprar para você. E o filho olha para o seu pai e fala assim, não, pai, o que eu quero é a tua presença. Se o Senhor não for comigo, se o Senhor não estiver comigo, eu não quero nada. Eu só quero o Senhor. Então, por isso que eu admiro muito o salmista Davi. Que tendo tudo, o Senhor ofereceu mais ainda para ele. Ele falou, não, Senhor, eu só quero a tua presença. Esse camarada foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Esse camarada foi capaz de surpreender o coração de Deus. Você também é capaz de surpreender o coração de Deus. Deus, Ele conhece o seu caráter, conhece os teus passos,
sabe de todas as coisas, mas Ele te deu o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio significa que Deus é fiel. Ele não faz nada por você. Ele não dá o próximo passo por você. É você quem tem que dar. Então tá aí um momento que podemos surpreender a Deus. O momento que você está indo numa rota de colisão, ou numa rota de mornidão, ou numa rota de frieza, e você fala, não, eu não quero isso. Por mais que isso pareça bom, eu quero a tua presença. Aquele momento que você fala assim, não, eu tenho que dormir para ir descansar, porque amanhã cedo eu trabalho. E eu vou honrar o Senhor, meu Deus, com o meu trabalho. E você está indo em direção à cama, você fala, não, eu só quero a tua presença. Eu só quero me debruçar, eu quero ter sede de novo. Eu quero ter a tua visitação, Pai, porque sem a tua visitação eu não vou conseguir dormir. Você é capaz de promover isso dentro do seu coração. Um verdadeiro adorador não é aquele que vem para a igreja e levanta os braços e fala, ó Senhor, eu te amo, amém. Não só na presença dos homens, mas é aquele que quando o Senhor chama, ele vai. E quando o Senhor não chama, você chama ele. Senhor, eu não saio daqui se sua presença não vier. Eu não saio daqui porque eu quero sentir que tua graça me basta. A gente fala muito de Jacó brigando com o anjo. Era uma sede por uma coisa que ele queria. Então ele segurava o anjo e falava, não, eu não saio daqui porque eu quero minha bênção. Eu não saio daqui porque eu quero a tua bênção. Se o Senhor não me abençoar, eu não saio daqui. E Jacó recebeu a sua bênção. Mas ele passou, a Bíblia diz que ele passou a madrugada inteira lutando com o anjo do Senhor. Quantos de nós, quando queremos uma bênção, não passamos a madrugada inteira? Se o nosso filho estiver doente, a gente se debruça e chora. Se derrama, porque são nossas preciosidades. Irmãos, eu não estou falando que isso é errado. Eu não estou falando que isso é errado. Eu estou falando que isso não é o principal. O principal é a presença dele. A irmã falou aqui algum pouco assim, ó, você não fez reservas de oração? Vocês estavam ouvindo? Você não fez reservas de oração? Você não acumulou as orações para depois falar com Deus? Reservas de oração. Tesouros escondidos. Tesouros só se acha cavando. Existem coisas no coração de Deus que você vai ter que cavar. Que você vai falar, Senhor, eu quero saber isso aqui. Eu quero me debruçar mais, eu quero entender mais por que o Senhor fez isso. Porque o Senhor era terrível no passado e agora é bondoso, o Senhor mudou. Faz essas perguntas estranhas que Deus ele é capaz de responder. Ele gosta disso. Quem é pai aqui sabe as conversas estranhas que os nossos filhos têm com nós, perguntando coisas nada a ver. Eu digo que uma conversa mais nada a ver e que gerou tantos frutos que a gente nem imagina foi a conversa de Nicodemos com Jesus. Que coisa estranha. Jesus fala assim, olha, é necessário que você nasça de novo, Nicodemos. Aí Nicodemos fala assim, mas posso eu entrar dentro da barriga da minha mãe de novo? Cara, se isso não é um menino, é quem? Que conversa mais sem cabimento. Mas olha os frutos que gerou. Olha a nossa igreja. Olha o quanto essa palavra foi repetida ao longo dos anos. A dúvida de Nicodemos. Estranho. Pequeno. Confuso. Mas gerou muitos frutos. Então talvez uma conversa tão imatura que você tem com Deus gere tantos frutos. Gere tanta coisa. Que não sejamos sensatos para conversar com Deus. Que sejamos às vezes imaturos. Só para ter um papo com Ele. Sem muralhas. Sem nada. Sem aquele conhecimento. Oh, grandioso, eterno Deus. Mas sim um coração entregue na presença dEle. Querendo saber coisas que só Ele pode falar. Só Ele pode descrever. Tem coisas que não tem como o pastor chegar aqui e falar assim, olha, e explicar tudo para vocês. Não tem como o pastor ou o missionário explicar
todas as coisas. Não tem. Tem coisas que é só nos pés de Jesus que você vai ouvir. Tem coisas que Deus fala comigo por experiência que eu não vou passar para a igreja. Eu jamais vou passar para a igreja. Porque são coisas que eu falo com Ele. E eu sei que Ele me responde. Foi uma intimidade que eu ganhei com Ele. E tem coisas que Deus me revela que é para eu passar para a igreja. Mas tem intimidade que não é para passar para a igreja. Tem uma intimidade que é só você e Deus. E Ele vai conversar só com você. Há tesouros escondidos que Ele vai revelar só para você. Não vai revelar para o pastor ou para a pastora. Vai revelar só para vocês. E não negocie. E quando vocês tiverem essa sede e essa adoração, não negocie jamais. Este coração que você ganhar daqui para frente, quando você tiver sede e buscar a presença dele e tomar dessa água e jamais vai ter a sede, não negocie jamais. Hoje, estava um pouco debilitado para vir pregar. Estava passando mal. No banheiro eu estava com muita dor de cabeça. Tomei uns 3 banhos para passar minha dor de cabeça. De vez em quando eu tenho umas enxaquecas, os irmãos orem por mim. Eu estava com enxaqueca enorme antes de vir para cá. E eu falando com o Senhor, eu vou ligar para o pastor, falar que eu não vou conseguir pregar hoje. E já pensando. E eu comecei a refletir. E eu não sei os irmãos que praticam esporte ou os irmãos que têm alguma coisa que vocês gostam muito. Mas eu praticava um esporte e eu gostava muito de fazer esse esporte. Eu jogo, até hoje eu ainda jogo de vez em quando, basquete. Mas um tempo meu passado eu era muito apegado nesse esporte. Fazia de tudo. E um dia eu acordei de manhã, dor na perna, dor na coluna. Eu reclamei para minha esposa. A minha esposa falou, nossa, não, toma os remédios para passar e tudo mais, aqueles conselhos. E chegou de tarde, os meus amigos do grupo do basquete falou assim, ó, hoje vai ter basquete em tal lugar, pá, quem vai? Automaticamente eu já coloquei o nome na lista e vamos lá. Dor na perna, dor na coluna. Não pensei, só coloquei meu nome na lista. Chegou em casa à noite, e eu assim, ó, mancando. E eu falei assim, não, aí minha esposa, por que você tá apressado? Não, tem basquete hoje. Ela falou assim, mas você não tá com dor na coluna? Você não tá com dor na perna? Eu enfaixei tudo, passei um geló e falou, que dor na perna, o que? Eu vou. Agora você imagina, se isso não é vontade. A dor passou, a dor, não sei onde eu enfiei essa dor. Eu comecei a jogar basquete e a dor passou tudo. Eu não sei os irmãos que fazem esporte aí. E eu falei, meu Deus. Um dia eu até negociei uma campanha, eu estava fazendo uma campanha com o irmão, até negociei a campanha para ir no basquete. Vergonha disso. E eu falei, meu Deus, se nem a dor pode parar o meu basquete, um dia eu quero ter esse amor pelo Senhor. Mais do que eu tenho por esse esporte, eu quero ter esse amor pelo Senhor. De não negociar nenhuma dor, de não ter nenhuma tribulação que me impeça de fazer a tua obra. Ou de ao menos ir para a igreja, não só trabalhar ou por um senso de responsabilidade, mas simplesmente para te adorar. E eu falo para vocês, irmãos, a dor existe, o sofrimento existe, as lutas existem. Mas o nosso problema é que damos ênfase ao problema, ênfase às dores. E ontem eu falei uma palavra que o Senhor deixou ministrar. Porque Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não há negócios. A nossa mente vai nos sabotar. Vai fazer nós enfraquecermos. Se nós aprendemos que isso é uma negociação, que toda vez que uma dor apontar, você fala, isso é negociação. Eu estou negociando com a minha adoração. A primeira coisa que o diabo quer matar em você é sua adoração. A primeira coisa que o diabo quer fazer em você é sua adoração. Ele quer interromper, ou ele quer fazer que você faça meia boca. Se eu tivesse mais tempo, só mais um exemplo nisso. Quando Moisés foi para libertar o povo do Egito,
Deus falou assim para eles: Moisés, fale para Faraó que eu vou libertar o meu povo. E não era para mandar para uma terra prometida. Quando Deus falou com Moisés, falou assim: olha, para que o meu povo saia do Egito para me adorar no deserto. Não era para ir para a terra prometida, era para adorar. E aí, todas as vezes que Moisés chegava lá no Faraó, o Faraó falou assim: não, só vai os homens, as mulheres ficam. Aí na próxima vez, não, só vai homens e mulheres e crianças, mas os seus gados, tudo fica aqui para trás. E Moisés falava: não, tem que ir tudo. O Senhor falou que era tudo. Enquanto não foi tudo, gado, mulher, passarinho, todo mundo teve que ir para o deserto adorar. Enquanto não foi todo mundo. O que significa isso? Era para adorar. E o diabo vem negociando. Não, peraí. Não faz assim. Vamos negociar aqui. Ele vai apresentar isso. O faraó é a tipificação de Satanás tentando negociar com você. Olha, vamos assim. Na quarta-feira que vem você vai com tudo. Não, no domingo você vai fervoroso. O diabo vai colocar essas intervenções na sua cabeça. No domingo você pula, você faz tudo. Mas hoje vamos ficar em casa, né? Tem a final do Brasileirão, né? Quarta-feira, né? Tem a final do jogo. Ou tem a final da novela, né? Hoje vai estar legal a novela, hein? Não, vem, esse pensamento vem. Não tem jeito. A gente, conforme vai crescendo em Deus, vamos aprendendo a não negociar com essas coisas. Então aprenda que o inimigo faz isso para sabotar a nossa adoração. A nossa adoração vai fazer nós se aproximarmos de Deus cada vez mais. A nossa adoração não vai parar aqui na terra. Por isso que ela é tão importante. Quando chegarmos no céu, vamos adorar mais ainda. Talvez as pregações do Evangelho vai parar. Algumas coisas, curas e milagres vão cessar. Muitos dons vão cessar. Todos os dons vão cessar. Mas a adoração é para sempre. A Bíblia fala que até os anjos adoram o tempo todo. Então vocês imaginam. A adoração é a única coisa que o diabo quer sabotar na sua vida. Se ele sabotar a adoração, você não vai ter prazer em mais nada. Mais nada. Você não vai ter prazer em ir na casa do Senhor. Você não vai ter prazer em dobrar o seu joelho e orar. Você não vai ter prazer de lutar. Você não vai ter prazer de evangelizar. Nada vai te dar prazer sem adoração. A adoração toma conta do seu coração. Irmãos, quem entendeu? Glória a Deus. Levante, vamos fazer uma oração ao Senhor. Peça para o Senhor sede. Não peça para ser um verdadeiro adorador, que isso é consequência de uma sede por Ele. Peça ao Senhor do fundo do seu coração, Senhor, me dá sede. Sede pela Tua palavra, sede pela Tua presença, sede para estar com o Senhor todos os dias. Me dá sede, Senhor. Feche seus olhos, liga seu pensamento com Deus. Pai, cá estamos aqui, Senhor. A Tua igreja, Senhor, precisa entender a adoração. Precisa conhecer, Senhor, como é te adorar. Os anjos te adoram, Senhor, não porque são obrigados. Os anjos te adoram, Senhor, porque eles sabem de coisas que a gente não sabe ainda. Senhor, toda criatura te adora e louva ao Senhor. A Tua palavra diz isso, Senhor. Senhor, desperta em nós, Senhor, esta sede, Pai, pela Tua presença, Pai. Aquele incômodo, Senhor, como fome, Senhor. Quando a gente tem sede e fome de coisas naturais, Senhor, nós corremos e bebemos da água e comemos da comida, Senhor. Então, Senhor, isso revela algo no meu espírito, que eu tenho que ter sede da Tua presença. Porque eu não vou só buscar por um minutinho, mas eu vou ter vontade maior, Pai.
eu vou ter uma devoção maior, uma capacidade maior. Eu não quero mais ficar 2 minutos orando, eu quero ficar 2 horas, eu quero ficar a noite inteira orando. Eu quero ficar a noite inteira buscando a sua presença, porque eu quero que o Senhor derrama da tua sede, Pai. De sede pela tua presença, Senhor. De sede pelo teu Espírito. De uma comunhão, sede de uma comunhão, Senhor. Derrama sobre a tua igreja, Senhor, sede. E que no próximo culto, Senhor, que nós viemos sedentos, Senhor, o Senhor derrame da tua água. Assim como o Senhor ofereceu à mulher samaritana, Senhor, e derramou da água da vida para ela, Senhor. E ela transbordou da água da vida por aquela cidade inteira, Senhor. Uma cidade inteira, Senhor. Na tua palavra vai dizer, Senhor, que o Senhor ficou 3 dias naquela cidade. Tamanha sede daquele povo. Porque aquela mulher derramou da água que o Senhor transbordou. Senhor, venha derramar desta sede, Pai. E no próximo culto, Senhor, vamos beber desta água que o Senhor vai derramar. Eu creio no teu nome, eu creio no teu poder, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Maravilhosa é a tua graça. O teu amor nos alcança todos os dias. Glória a Deus. Aleluia. Pastor